Olá, gente, tudo bom com vocês? Bom, me chamo Natanael dos Santos Souza e esse aqui é mais um vídeo aqui pro canal, né, pro canal da Resistência Pedagógica, e vou dar prosseguimento aqui às nossas discussões sobre as ditaduras na América Latina. O colega Vitor já mencionou, já fez uma introdução aqui na parte 1, né, sobre a questão do Peru e também na Argentina, e eu vou falar alguns aspectos da ditadura no Chile, certo? Então, vamos lá dar prosseguimento a esta aula. Bom, gente, inicialmente é importante lembrar, né, só retomar alguns pontos bem gerais, que as ditaduras, né, elas acontecem em muitos países, né, e elas têm uma forte influência daquelas mesmas características que nós já vimos trabalhando aqui em alguns vídeos, né, como a influência norte-americana, a influência do socialismo russo e da União Soviética, né, que querem para si áreas de influência ao redor do mundo. E nós temos um caso aqui muito específico, né, que foi o caso da Revolução Cubana, que aconteceu ali em 1959, né, que foi muito próximo dos Estados Unidos, que era essa grande potência. Então, os Estados Unidos ali meio que se preocuparam ali com um país socialista próximo de suas fronteiras e ampliaram, digamos assim, os seus domínios, suas áreas de influência de uma forma mais incisiva, de uma imposição mesmo mais forte, assim, nos países mais próximos aqui da América Latina. E aconteceu no Brasil, né, em 1964, nós tivemos uma ditadura que durou cerca de 21 anos. Aconteceu na Argentina, aconteceu no Paraguai, aconteceu no Uruguai, e aconteceu também no Chile. Muitos autores dizem, né, que o Chile talvez fosse esse país mais próximo, né, de ter uma relação próxima ao socialismo, e a partir daí nós começamos provavelmente essa aula, né, sobre o Chile, porque até então, em 1970, nós temos a eleição de um presidente com, de fato, características mais próximas ao socialismo lá no Chile, que foi eleito, né, pela população. E esse presidente, nós estamos falando do Salvador Allende, que a partir de 1970 ele é eleito, então ele começa ali a ter uma série de questões, né, que diz respeito mesmo às suas características, né, às suas perspectivas de governo naquele período, como, por exemplo, reformas agrárias, reformas essas que vão de encontro e até mesmo confronto, né, geralmente com os latifundiários, né, com as elites, né, com as elites comerciais e industriais. O Salvador Allende, ele também almejava a nacionalização das empresas e dos bancos, né, porque naquele momento o Chile ele tinha uma forte relação também comercial com o capitalismo, então muito do lucro que deveria vir para o Chile era enviado para fora, então não ficava aqui lá no Chile, né, ficava na mão de poucas pessoas que tinham relações comerciais aí com os países capitalistas, inclusive com os Estados Unidos, certo, gente? E essas reformas, né, que vão receber o nome de Via Chilena para o Socialismo, né, que foram implementadas a partir de 1970, né, com Salvador Allende, ela tinha essas características, né, de fazer com que o povo, né, tivesse a maior participação nas questões sociais, questões políticas. Então, o Salvador Allende, ele meio que desperta ali um governo social que os Estados Unidos, né, e toda uma série de relações que eram estabelecidas ali com as alianças capitalistas, viam aquilo ali como muito perigoso, né? Bom, e esse desalento, né, esse desagrado da elite, né, vai falar da elite, dos latifundiários, né, desses donos das empresas, né, dessa elite mesmo, né, que comanda ali uma boa parte da economia no Chile, né, que também tem alianças políticas, né, com a direita, eles vão fazer com que haja uma repressão e na verdade uma pressão, né, muito forte para tentar fazer com que a imagem, né, de Salvador Allende ele seja descaracterizado, seja mesmo, ou tenha uma característica muito impopular. Então nós temos ali uma questão muito forte das influências midiáticas, né, como a gente viu já em outros vídeos, né, como essas políticas de propaganda, elas são muito fortes para tentar, digamos que, inviabilizar ou mesmo fazer com que aquele personagem político ali, que não era do agrado, né, ele acabe tendo uma rejeição por parte da população, certo?
E não foi diferente no caso do Chile. E os Estados Unidos, eles não ficaram apáticos, né? Eles tiveram participação ativa em várias ditaduras, inclusive com documentos que estão sendo cada vez mais divulgados. E no caso do Chile, os Estados Unidos, eles fizeram uma série de restrições econômicas, porque assim, o Chile ele tá começando a ter um crescimento, né? Mas aí com as políticas de Salvador Allende, os Estados Unidos desgostosos, né, eles começam a colocar algumas imposições financeiras, né, para desvalorizar a economia chilena, o que de fato acontece, aliado também com essas elites empresariais e industriais no Chile. Então, digamos que as reformas, né, que no caso era uma forma de inviabilizar as reformas que o Salvador, né, queria implementar no Chile, né, como eu já falei anteriormente, reforma agrária, reforma a nacionalização dos bancos, né, a distribuição de terras que está dentro da reforma agrária. Então, eram formas que o governo dos Estados Unidos queria implementar nesse ambiente, né, aliado com essas elites locais, para tentar inviabilizar essas mudanças. Então, nós temos ali uma pressão, uma oposição forçada e financiada, né, pelos Estados Unidos naquele ambiente, né, no Chile, certo, gente? Então, por meio de alguns líderes militares, né, imbuídos também por essas mesmas ideias, né, de oposição a esse governo, nós vamos ter a partir de setembro de 1973 a deposição, né, do presidente Salvador Allende por parte da junta militar que se organizou, essa junta influenciada por um líder chamado Augusto Pinochet, vai de fato invadir e bombardear o palácio, né, presidencial. Então nós temos esse momento, né, da morte, né, do suicídio, na verdade, do então presidente. E o Augusto Pinochet, ele foi meio que escolhido, né, para ser o presidente ali naquele contexto da ditadura. E aí nós vamos ter uma ditadura longa, né, que a partir desse momento, 1973, e que só vai terminar efetivamente a partir de 1990, com a eleição de um novo presidente. Bom, e uma das características desse governo militar não foge à regra dos governos militares anteriores, né? Nós vimos no Brasil, em outros países que também tiveram ditaduras, como, por exemplo, uma forte perseguição por parte dos seus opositores, a tortura, os sequestros e mortes, né, por parte dos que deveriam ser vistos como adversários políticos, mas que na verdade eram vistos por esses grupos radicais de extrema direita como inimigos políticos, inimigos da nação, segundo as suas concepções. Então não era raro dentro daquele contexto a repressão, o uso da força, o uso da violência, dos direitos, né, individuais, para que essas pessoas elas fossem inviabilizadas, né, de exercerem as suas liberdades individuais, né, e manifestarem as suas vontades políticas, né. Então, naquele contexto de ditadura, você não tinha a liberdade de escolha, né, e nem de ser contra o governo. Se você fosse, você muito provavelmente sofreria forte repressão, né, seria preso ou mesmo morto, né. Os dados mostram cerca de 3 mil pessoas que de fato foram mortas durante todo o período da ditadura, né, em média, e cerca de 40 mil pessoas que foram torturadas. Então nós temos um número muito forte de pessoas que foram torturadas. No início do programa, né, do governo da ditadura militar no Chile, nós temos também a questão dos órgãos de repressão do Estado. Nós podemos destacar, por exemplo, o DINA, né, que é a Direção de Inteligência Nacional, que durou até 1977, e posteriormente tem uma continuidade, né, ela muda de nome, né, e depois ela tem a Central Nacional de Informação, que ela tinha as mesmas características, né, de localizar, aliada também com a CIA, de localizar os opositores de esquerda, não somente no Chile, mas em outros países, né, para tentar mesmo intimidar e, por vezes, provocar alguns acidentes, né, e até mesmo mortes dessas pessoas que eram opositoras do governo. Bom, e um outro detalhe também que eu gostaria de falar para vocês é a questão do Estádio Nacional em Santiago, no Chile, né, que foi usado pelos opositores da ditadura, aliás, pela ditadura, né, cerca de 20 mil pessoas foram presas, né, aquele espaço foi usado como uma prisão mesmo no início do regime
autoritários de direita do Pinochet. Muitas pessoas foram torturadas ali mesmo, né, foram presas durante um período, né, então o Estado Nacional, ele também foi um desses símbolos dessa repressão, certo? Então é muito comum a gente encontrar isso também em alguns exames. Então, assim, gente, ao longo de todo esse governo, né, você vai ter essas características de repressão, de tortura, e então, a partir do contexto de 1980, nós vamos ter ali um contexto também de uma redemocratização, né, e, de certo modo, uma defasagem dessas ditaduras, né, pelo longo tempo, mas também pela forte pressão dos direitos humanos, né, da ONU e dos órgãos que cada vez mais estão cientes do que está acontecendo nesses locais, por mais que haja oficialmente propagandas de ocultação, né, do que de fato acontecia, as expressões eram muito fortes, né, pelas denúncias. Então, é um contexto de democratização e volta e de abertura política, digamos assim, por mais que de um contexto geral elas acontecem de modo muito conservador na maioria das vezes, né, como acontece inclusive no Brasil, certo, gente? E a partir de 1980 nós vamos ter uma nova Constituição, essa que faz com que o Pinochet fique por mais 4 anos, e a partir de 1988 há um plebiscito, né, popular, né, que faz com que a maioria da população chilena escolha novas eleições, né, até que enfim novas eleições, e a partir de 1889 tem a eleição de um novo presidente, e a partir do ano seguinte, né, 1990, o Patrício Alvim, né, foi escolhido como presidente e toma posse. Então, digamos que ali encerra a ditadura militar no Chile. Mas, claro, fica uma memória muito forte, né, sobretudo daqueles que foram, que se envolveram diretamente nessas relações, né, que foram presos, torturados, que de fato vivenciaram aqueles momentos da ditadura de forma mais tangente, digamos assim, né. Claro que todos vivenciaram, mas alguns de uma forma mais direta e outros não, pelo menos os que puderam sobreviver e contar a história depois, né. E assim, para encerrar a questão do Pinochet, ele sai, né, da ditadura, mas ele continua tendo uma influência participativa ali nas decisões políticas no Chile. E ele é acusado, né, inclusive, né, depois que vai se descortinando o que aconteceu na ditadura, ele vai ser acusado de violação de direitos humanos, mas ele acaba alegando ali uma debilidade mental e ele não é julgado em vida, né, ele acaba morrendo e não foi julgado até hoje, né, para você ver um pouco das injustiças, né. Então, não, pelo menos o Pinochet não foi julgado, né, pela ditadura em si. E atualmente tem um museu, né, da memória em Santiago, no Chile, né, que faz alusão a esse momento da ditadura, que eu acho que é muito importante também a gente falar, né, que há locais de memórias que são importantes, né, para lembrar. E por mais que essas memórias por vezes são muito dolorosas e dizem de um passado que por vezes, né, os governos posteriores eles querem minimizar ou apagar ou esquecer, mas que é importante lembrar, né, porque a história não é feita somente de acontecimentos positivos, mas negativos também. Então, esse museu, né, que tem lá no Chile, né, em Santiago, é muito importante, né, para as futuras gerações entenderem que a história ela é de fato esse conflito, né? E deve ser lembrado, por mais que por vezes sejam memórias dolorosas. Então, assim, gente, esse é um contexto mais geral, né? Falei algumas coisas mais específicas com relação ao Chile. Espero ter contribuído com a aula, né? Fico agradecido a todos que assistiram o vídeo. Qualquer coisa estou à disposição, podem comentar no chat. Certamente estarei vendo. E agradeço a participação a mais esse vídeo, né? Qualquer coisa estou à disposição. Um abraço e até outra oportunidade, se Deus quiser. Tamo junto.